E aí, pessoal do QG, tudo bem? Eu sou o Marcelo Tavares, professor de História, e a nossa discussão hoje ela vai fazer referência ao advento do mundo moderno. É interessante que dentro de um curso intensivo você consiga otimizar as discussões que você tem e, mais ainda, a recapitulação de determinados pontos e o avanço de determinados outros pontos para fazer com que o seu estudo seja o mais otimizado possível e, ao mesmo tempo, bastante satisfatório para a sua preparação envolvendo o Enem. Bom, eu gosto muito de passar para os meus alunos que a melhor forma de você começar a entender e a discutir o teu planejamento de estudo envolvendo história é você levar em consideração que os historiadores eles dividiram a história da humanidade no que eles chamam de idades. Grosso modo, a divisão proposta pelos historiadores seria a seguinte. Dá uma olhada no slide comigo, olha só. Vou preparar aqui a minha caneta mágica e aí a gente começa a discutir. Olha só, dá uma olhada nisso aqui. Segundo os historiadores, pelo menos até o século V, olha só o século V aqui, ó, 476 depois de Cristo, nós estaríamos na Idade Antiga. Do século V até o século XV, olha só aqui, ó, 1453, nós estaríamos na Idade Média. Do século XV até o século XVIII, olha só a data da Revolução Francesa aqui, nós estaríamos na Idade Moderna. E, finalmente, do século XVIII até os dias de hoje, nós ainda estaríamos, segundo os historiadores, na Idade Contemporânea. Volta para mim. A ideia, portanto, que eu preciso de vocês é a seguinte. Quando eu falo que a nossa aula vai trabalhar o advento do mundo moderno, eu não estou usando o termo moderno como nós usamos normalmente aí no cotidiano. Ah, essa é uma versão moderna do carro, quer dizer que é a mais atual. Não, não é nada disso. Quando eu falo o advento do mundo moderno, eu estou fazendo referência justamente a todos os pressupostos e processos que vão levar à consolidação do que os historiadores chamaram de Idade Moderna. Então, volta para o slide. O advento do mundo moderno, portanto, seria o finalzinho da Idade Média. Olha só o que eu estou marcando aqui. O final da Idade Média e justamente a transição para o início da Idade Moderna. Então, quando nós falamos o advento da Idade Moderna, eu estou fazendo referência justamente aos processos que são levados em consideração nesse contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou, se você preferir, ali no finalzinho, séculos XI, XII, XIII, até o século XV, garantindo o início da Idade Moderna. Volta para mim. Então, ainda que a nossa aula, dentro dessa otimização do estudo voltado a um curso intensivo, ainda que o nosso pressuposto maior seja a Idade Moderna, é fundamental, eu seria ingênuo, na verdade, se não colocasse para vocês alguns pontos relacionados à Idade Média, para que você entendesse como se deu essa transição da chamada Idade Média para a Idade Moderna. Então a gente vai voltar um pouquinho no período entre os séculos V e XV, que seria justamente esse enorme período de 1000 anos envolvendo a chamada Idade Média, para que você possa entender como que se deu essa transição, o que eu estou chamando aqui na aula de advento da Idade Moderna. Vamos para o segundo slide, dá uma olhada comigo. Olha só, o primeiro ponto que eu acho que você tem que levar em consideração é que o início da chamada Idade Média, ele é marcado pela fragmentação do até então grandioso Império Romano. Determinados grupos que moravam para além das fronteiras do Império e que eram chamados pejorativamente de bárbaros, podemos chamá-los também de germânicos, esses grupos começam a invadir o Império Romano, mais ou menos a partir do século III, e em 2 séculos o Império Romano está todo fragmentado, todo ocupado por esses povos bárbaros que garantiram intervenção e foram fundando reinos bárbaros. Olha só como é que esse mapa pode te ajudar nesse sentido. Quando eu falo reinos bárbaros, olha só, a Península Ibérica está praticamente dominada pelos chamados visigodos. Da mesma forma, a região que hoje chamamos a França está dominada pelo reino franco. Estamos falando também aqui na parte da Itália do reino ostrogodo. Estamos falando também por parte aqui na região que hoje nós chamaríamos acima da França, ali começando a Alemanha, os bavários e os saxônicos. Ou seja, volta para mim, o que eu estou precisando é que você leve em consideração, esse vai ser o primeiro ponto, o primeiro passo do nosso raciocínio encadeado, que você leve em consideração que a fragmentação do Império Romano, o grandioso Império Romano, ele vai ser todo fragmentado em reinos bárbaros. E o que são reinos bárbaros? São justamente porções do Império Romano que passam a ser dominadas por esses grupos que vão promovendo invasões e consolidando o seu domínio. Percebe então que a Idade Média começa, eu gosto muito dessa expressão, com uma Europa completamente fragmentada, uma miríade, uma colcha de retalhos de povos
com culturas diferentes, com línguas diferentes. O que era o grandioso Império Romano sob o comando de Roma na Península Itálica, agora é uma verdadeira colcha de retalhos, justamente através desses reinos bárbaros que garantiram o seu controle. E qual é a característica mais ou menos uniforme? Qual é a característica da organização desses reinos bárbaros? Eu queria que você pensasse da seguinte maneira comigo. Esses reinos bárbaros, eles são fruto de uma conquista. Isso você entendeu. Então, toda tribo bárbara tem um líder, e esse líder comanda os seus exércitos no processo de invasão que vai garantir o controle territorial. Isso você entendeu também. Esse chefe bárbaro, que comanda a tribo, ele tem seus fiéis guerreiros. E esses fiéis guerreiros precisam ser recompensados. Poxa, se não fosse o senhor, se não fosse a habilidade do senhor, se vocês não estivessem comigo, a vitória não seria alcançada. Então o chefe bárbaro, ele garante terras aos seus fiéis guerreiros, como recompensa pela eficácia no processo de invasão e conquista. Até aí foi? Só que esses fiéis guerreiros também têm os seus próprios fiéis guerreiros. Ou seja, os primeiros guerreiros que receberam recompensa do chefe também têm os seus subordinados que serão recompensados com outros pedaços de terra. O que você está percebendo? Que dentro desses reinos bárbaros há uma verdadeira cadeia hierárquica. Há uma verdadeira cadeia de comando. E essa cadeia de comando tem como referência maior justamente a posse de terras. Quem é que tem a maior parte das terras? O chefe, que entrega terras para o seu primeiro subordinado. Esse primeiro subordinado para um segundo subordinado. Você cria uma cadeia hierárquica. E por que eu estou chamando tanta atenção disso? Dá uma olhada no próximo slide. Olha só, essa cadeia hierárquica vai ficar conhecida, eu tenho certeza que você já ouviu falar a respeito disso, vai ficar conhecido como os famosos laços de suzerania e vassalagem que marcam o chamado período medieval. Ah, Marcelo, mas você falou de chefe bárbaro, eu estou vendo aqui na pirâmide, estou vendo o rei. Ora, queridos, o chefe bárbaro, com o passar do tempo, ele vai se tornar justamente o rei, ué. Os primeiros que recebem as recompensas, os primeiros guerreiros, vão se tornar duques, condes e marqueses. Os segundos guerreiros, lembra disso? Vão receber outros títulos de barões, ou seja, você cria uma cadeia hierárquica. O rei, o antigo chefe bárbaro, que com o passar do tempo, com o passar das gerações, passa a ser reconhecido como soberano, como rei. Esse rei, ele é o suzerano mor, ele é suzerano de todos. Duques, condes e marqueses são suzeranos dos barões. Os barões são suzeranos dos cavaleiros. E, ao mesmo tempo, todos são vassalos do rei. Volta para mim. É fundamental que você leve em consideração que a relação de suzerania e vassalagem se dá entre proprietários de terra. O rei é o suzerano mor, não é vassalo de ninguém, porque não tem ninguém acima dele. Agora, o marquês, ele é vassalo do rei, que está acima dele, mas ele é suzerano do barão. Enquanto que o barão, ele é suzerano, ou melhor, ele é vassalo do rei e é suzerano dos cavaleiros. Ah, eu tenho que guardar isso para o Enem? Não. É fundamental que nesse curso intensivo você otimize o teu estudo para aquilo que realmente cai. Eu tenho que ficar guardando todos esses pontos hierárquicos, esses títulos de nobreza? Não. O que você tem que levar para a prova do Enem é que dentro da Idade Média você tem uma relação social marcada por uma forte hierarquização que tem como critério a posse de terras, em que o maior proprietário de terras é o rei, que é suzerano de todos. E o menor proprietário de terra é vassalo de todos. E relações de suzerania e vassalagem se dão entre proprietários, entre nobres. Ah, e o camponês que trabalha nas terras de todos? E as famílias camponesas que estão trabalhando nas terras de todos esses homens? Esses não são vassalos de ninguém. E também não são suzeranos de ninguém. Eles são servos. A mão de obra própria da Idade Média é a mão de obra servil. Ah, é igual a mão de obra escrava? Não. A mão de obra escrava se define por ser uma propriedade, uma mercadoria. O proprietário do escravo, se quiser, pode penhorar, alugar, vender, emprestar, trocar. Só que o servo, ele não é mercadoria. Ele está preso à terra por um laço de fidelidade. Ele está preso à terra
por um laço de obediência ao seu senhor. E pelo uso da terra do senhor, terra essa que ele usa para garantir o sustento seu e dos seus, da família, ele é obrigado a garantir esse laço de obediência, esse laço de fidelidade e ao pagamento de impostos. Tá bom? Então, esse ponto é muito importante, pessoal. Ficou claro? Eu vou passar então para o próximo slide para que nós falemos um pouco mais sobre a vida desse servo. Vamos lá. Pois bem, levando em consideração, portanto, essa área, justamente essa área onde os servos trabalham, e na verdade nós estamos falando do feudo, você já sabe disso. Então, as propriedades desses nobres são chamadas, são conhecidas como feudos. Isso quer dizer, então, que o rei tem os seus feudos, os barões têm os seus feudos, os marqueses têm os seus feudos. Nós estamos falando de proprietários de terra. Quando você olha para um feudo, olha só o que você veria. Isso aqui é um esquema bastante simples, mas eu acredito bastante satisfatório para que você entenda como funciona um feudo. Olha só. Então, dentro do feudo, você tem o chamado manso senhorial. O que é o manso senhorial? Essa área aqui, tudo que é produzido aqui vai direto para o senhor, vai direto para o proprietário da terra. Por isso esse nome, manso senhorial. E quem trabalha no manso senhorial? Obviamente que são os servos. Espera, que você vai entender no final. Essa área aqui é chamada de manso servil. O que é o manso servil? Olha só as casinhas dos servos aqui, ó. O manso servil é a área de onde os servos tiram seu próprio sustento. Então, eles trabalham e garantem, através do seu trabalho, o próprio sustento, seu e da família. Volta para mim. Aí você diz assim, pô, Marcelo, peraí, eu não estou entendendo muito bem porque você disse que o servo trabalha no manso senhorial e tudo que é produzido no manso senhorial vai para o senhor. É verdade? É isso aí. Mas o servo também trabalha no manso servil. E o manso servil, o que ele produz é dele. O que você está percebendo, que você está estranhando o servo, ele trabalha para o próprio sustento no manso servil. Parte do que ele produziu, ele tem que entregar para o senhor. Isso é um imposto, que a gente vai ver no próximo slide. Mas um dia da semana, ele tem que parar de trabalhar para o seu próprio sustento. Ele e a família vão lá no manso senhorial e tudo que é produzido no manso senhorial é entregue ao senhor. Perceba então que os servos, eles pagam, dentre os vários impostos, um imposto sobre a produção dele, no manso servil, o que ele trabalha, parte da produção ele entrega para o senhor, e além disso ele tem que trabalhar para o senhor diretamente no manso senhorial. Então ele paga um imposto de produção e paga um imposto de trabalho também. Perceba então que a vida desse servo é uma vida subordinada, ligada à terra, em que a lógica e o cotidiano do trabalho, a repetição do trabalho, trabalho no manso servil para sustentar a família, trabalho no manso senhorial para entregar ao senhor. A vida desse servo, portanto, é marcada pela repetição e pela rotinização desse trabalho e desse apego à terra. É claro que seria interessante que você levasse em consideração alguns dos impostos que são pagos por esses servos medievais. Você já entendeu até, eu só quero te dar os nomes agora, mas a ideia dos impostos você já tem. Dá uma olhada no próximo slide. Eu coloquei aqui uma lista dos principais impostos pagos por esses servos medievais. O primeiro imposto que você tem aí é o imposto da talha. Talha é o imposto sobre produção. Lembra aquela discussão que eu tive com vocês? O servo trabalha no manso servil, aquilo que ele produz vai servir para o sustento da família, mas uma parte da produção ele entrega para o proprietário. Além disso, um dia da semana ele abandona os seus afazeres no manso servil e vai lá no manso senhorial. Ele vai para o manso senhorial e trabalha, e tudo que ele produz no manso senhorial é do senhor. É um imposto, portanto, sobre trabalho, conhecido como imposto da corvéia. Um outro imposto que também chama a atenção é o imposto das banalidades. O imposto das banalidades é um imposto sobre o uso de instrumentos. Por exemplo, o servo quer se utilizar de um moinho. Aqui, ó, até a figura mostra o moinho. Eu preciso do moinho para que eu possa moer o trigo e fazer farinha. Então, o moinho é do senhor. Pelo uso do moinho, o servo tem que pagar também um imposto que fica conhecido como o imposto das banalidades. Um outro imposto, o chamado imposto da mão morta, é pago pela família do servo que faleceu. O servo é o chefe da família. Quando morre, se a família quiser continuar a usar aquela terra, ela precisa pagar uma espécie de renovação do uso da terra ao senhor. O imposto da mão morta é pago, portanto, depois da morte
do que nós chamaríamos o chefe da família. Pois bem, aí entra num ponto que eu queria trabalhar com vocês de maneira muito especial. Puxa a seta e coloca aí, bota Enem. Isso aqui é a cara do Enem. Isso aqui talvez, até agora, junto com aquela discussão que nós tivemos a respeito da hierarquia, suzerania e vassalagem, isso aqui talvez seja o ponto mais importante para a sua preparação rápida e objetiva envolvendo o Exame Nacional do Ensino Médio. Olha para mim. Lembra que eu falei que eu até gostava da expressão que a Europa se transforma numa colcha de retalhos? Que a Europa é uma miríade de reinos bárbaros, que falam línguas diferentes, que têm costumes diferentes. Então a ideia de fragmentação ela é muito forte. E ela é tão mais forte porque as relações sociais entre os nobres favorecem essa própria fragmentação. Porque o que acontece? Quando o rei entrega terras a um vassalo, essas terras, as pessoas que moram nessas terras do vassalo, tendem a obedecer muito mais ao vassalo do que ao rei. Por isso que essa lógica feudal ela é marcada pela fragmentação política. É claro que o homem comum que está subordinado a um barão, ele sabe que existe um rei. Mas para quem que eu tenho que pagar imposto? É para o barão. Quem é que tem autoridade aqui? Quem aparece aqui para ver se está tudo certo? É o barão. Então, o barão, ainda que seja um vassalo do rei, ele é, para mim, a fonte de autoridade. Isso mostra a ideia de fragmentação política, como o feudalismo é marcado por essa descentralização. O que eu estou querendo dizer é que, em meio a essa descentralização geral, existe uma instituição que garante alguma ideia de unidade nessa Europa tão fragmentada. E essa instituição é a Igreja. A Igreja Católica, que já tinha sido tornada a Igreja oficial já ao final do Império Romano, a Igreja Católica passa a ser o elo que garante algum tipo de unicidade entre esses reinos. Por quê? Porque os próprios chefes bárbaros começam a perceber que estar do lado da Igreja essa que já era forte, a religião católica já era a religião majoritária do Império Romano na sua desarticulação. Então, quando o chefe bárbaro invade uma região, ele percebe que todos adoram um Deus, que mandou seu filho para a terra, que ressuscitou ao terceiro dia. Então, esses chefes bárbaros começam a pensar, opa, peraí, se eu me aproximo dessa religião, se eu me coloco como temente a essa religião, a minha autoridade será fortalecida, porque as pessoas que são fiéis a esse Deus serão fiéis a mim também, se eu me colocar como representante desse Deus. Por isso a Igreja Católica percebe também a possibilidade de se aproximar desses reinos. E qual é a troca de favores? A Igreja Católica passa a abençoar esses reinos como reinos cristãos. O exemplo maior disso é o Reino Franco. Um chefe franco chamado Clovis vai ser batizado. O batismo de Clovis, portanto, inaugura a ideia de uma monarquia cristã. E, por outro lado, a Igreja consegue terras. A Igreja consegue interferência política. Ora, se a Igreja tem o poder de coroar, se a Igreja tem o poder de garantir a sagração do rei, o poder religioso garantindo o poder terreno temporal, perceba então que apesar de reinos diferentes, costumes diferentes, línguas diferentes, a religião é uma só. A Igreja é uma só. O que marca, então, a força da Igreja Católica. Quantas vezes você já ouviu que a Igreja Católica é a maior senhora de terras da Europa? Por que ela é a maior senhora de terras da Europa durante a Idade Média? Porque ela tinha terras em todos os reinos. Porque ela consagrava os reis. Porque ela tinha interferência política. Ela é alguma coisa, ou a única coisa que garante unicidade, união a uma Europa tão fragmentada. Foi mesmo? Dá uma olhada no texto. Eu gosto muito desse texto. Ele é pequeno, ele é curto e ele é bem direto. Em uma sociedade fragmentada, a Igreja Católica garantia não só a unidade religiosa, mas também política e cultural. Ah, política por quê, Marcelo? Pô, política porque é a Igreja que consagra os reis. Por que cultural? Porque as festas são festas religiosas. Os encontros sociais são encontros sociais na Igreja. A vida ela é rotinizada, é prevista, é controlada pela lógica religiosa. Então a cultura é uma cultura muito religiosa. Tanto é que a gente vai ter uma aula sobre Renascimento, em que os renascentistas lá do século XVI vão dizer, ó, aquilo não era cultura não. Aquilo ali era prender o homem às amarras do obscurantismo. Balela, porra, claro que era cultura. Só que é uma cultura efetivamente influenciada pela religião. Com o controle da fé, a Igreja ditava a forma de nascer, morrer, festejar, pensar, enfim, todos os aspectos da vida dos seres humanos no mundo medieval. Isso é muito importante para que a gente possa trabalhar.
E aí, senhores, chegamos num ponto que vai ser, na verdade, o mote do nosso segundo bloco. Olha só aqui, ó. A Baixa Idade Média. Volta para mim. A gente fala muito assim, a Idade Média, mas só que os historiadores dividem a Idade Média. Existe a Alta Idade Média e existe a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o momento em que todas essas estruturas foram consagradas. Suzerania, vassalagem, feudos, impostos. A Baixa Idade Média já é o cenário medieval que vai promovendo e experimentando transformações que vão gerar o mundo moderno. É isso que a gente vai ver no nosso segundo tempo. Tá bom? Um abraço, te vejo lá. E aí, pessoal? Bom, nós já havíamos combinado no finalzinho do primeiro bloco que esse segundo bloco já falaria sobre a Baixa Idade Média. Você já entendeu que a Baixa Idade Média seriam os séculos finais do que os historiadores chamam aí. Você já entendeu que a Baixa Idade Média seriam os séculos finais do que os historiadores chamam a Idade Média, já experimentando os fatores que vão garantir a emergência do mundo moderno. Eu queria que você lembrasse de um ponto que, ainda que não tenha sido explicitado no primeiro bloco, de certa forma ele estava a todo momento subentendido. O que é isso? Os feudos eram unidades praticamente autossuficientes. O cenário europeu era um cenário de insegurança e instabilidade. Houve tentativas de invasão, grupos que estavam atacando o tempo inteiro. Isso significa que, diante de tanta instabilidade, a melhor coisa era garantir a segurança dentro dos feudos. E como os feudos eram unidades autossuficientes, as trocas eram sempre trocas diretas. Eu trabalho e pelo trabalho eu tenho proteção. Eu produzo e entrego parte da minha produção ao meu senhor. Isso significa, então, que praticamente o comércio desapareceu. As trocas monetárias, elas não aconteciam mais. Muitos autores falam até de uma desmonetarização da Europa. E o que vai acontecer? Por volta dos séculos XI, XII, isso, portanto, já no que os historiadores chamam de Baixa Idade Média, as invasões elas cessam. A Europa começa a experimentar um estado de estabilidade. Ora, se você tem um cenário marcado por estabilidade social, se você tem um cenário marcado por segurança, você pode restabelecer uma atividade que só pode acontecer se tem estabilidade, que é o comércio, porque é uma atividade que precisa de deslocamento. É uma atividade que precisa o cara sair da região onde ele está, levar produtos e trocar esses produtos por outros produtos. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que a partir do século XII, você tem o que nós chamamos de renascimento comercial. E esse renascimento comercial começa a promover profundas transformações naquilo que até então ficaria marcado como o mundo medieval. Dá uma olhada no slide, olha só. Eu coloquei para vocês assim, a Baixa Idade Média, se você quiser, você pode colocar, seria o período entre os séculos XI e XV, grosso modo. Portanto, finalzinho da Idade Média e preparando tudo para o advento da Idade Moderna. Aí eu coloquei assim, ó, o renascimento comercial, fatores. Então vai organizando esses fatores aí no seu caderno para que a gente possa, conforme você vá anotando, a gente vai discutindo. Então o primeiro fator seria a ideia de segurança. A segurança porque não há mais invasões. Se não há mais invasões, você pode ter uma atividade que é baseada no deslocamento. O segundo fator que chama a atenção é que, graças a essas trocas comerciais que começam a ganhar força, a Europa começa a experimentar o surgimento de feiras. Volta para mim. As feiras medievais de início aconteciam em áreas controladas por um senhor de terras, por um nobre, por um senhor feudal. E as feiras funcionam de início como grandes centros de comércio. As feiras, inicialmente, elas acontecem uma vez por mês, 2 vezes por mês. Ao longo das décadas, cada vez mais as feiras vão chamando pessoas e vão se tornando cada vez mais constantes. Chega um momento em que tem feira todo dia. E como tem feira todo dia, muitas pessoas que antes passavam na feira, faziam suas trocas comerciais e voltavam para as suas casas, passam a habitar essas feiras. Vão surgindo casas, vão surgindo sobrados, vão surgindo lojas, vão surgindo igrejas, ou seja, a feira se transforma numa verdadeira cidade. Então o surgimento das cidades na Baixa Idade Média, esse processo de urbanização que a Europa começa a experimentar, ele é fincado justamente no restabelecimento do comércio. E dentro dessas feiras, que agora são chamadas de cidades, você começa a perceber a construção de muros. Esses muros, chamados de burgus, ou fortalezas em latim, que vão dar origem ao nome burguês, ou a burguesia, que seriam os ricos comerciantes que moram dentro do burgu, que moram dentro da fortaleza e que moram nas cidades. Lembra que eu te falei que você tem que otimizar o teu estudo? Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é, caramba, o que já caiu no Enem? Disso tudo que o Marcelo está falando, o que já caiu? Bom, já caiu uma questão
que falava sobre cidades medievais. Quando você fizer essa questão na sua releitura do nosso curso de questões, quando você fizer a releitura da questão, você já tem a ideia aqui. Qual é a ideia? As cidades medievais, elas vieram das feiras medievais que foram possíveis com o renascimento do comércio diante da segurança que a Europa começa a experimentar a partir do século XI. Bom, então já sei que cidades eram antigas feiras, que eram centros de comércio. O Marcelo falou também que essas cidades eram muradas para garantir segurança. E os muros da cidade, burgu, fortaleza em latim, quem mora lá dentro, os ricos comerciantes, são os burgueses. Já sabe da aula. E aí você tem que imaginar que tem muito servo que está lá no feudo e que começa a fugir para as cidades em busca não só da possibilidade de ganhos comerciais, como também a possibilidade dele fugir do comando do senhor, dele assumir liberdade, dele ir para a cidade, para o cenário urbano com mais pessoas, para ele fugir dos laços que o prendiam no feudo. Por isso que algumas cidades medievais possuíam na sua entrada dizeres do tipo, cartazes, placas com dizeres do tipo, o ar da cidade liberta. Por que o ar da cidade liberta? Qual é o simbolismo dessa frase? Porque quando você chegava na cidade, você está liberto. Você está ali no meio agora da multidão, existe uma multidão que te abraça, existe uma multidão que te coloca agora livre das amarras do Senhor. Tem senhor que vai buscar, mas muitos senhores até deixam, porque os senhores também estão se dando bem. Com o crescimento das cidades, os senhores começam a perceber a possibilidade de aumentar a sua produtividade agrícola para vender mais. Tem senhores que deixam, não, eu produzo aqui, deixa a cidade crescer porque eu vou vender meus produtos para lá. Esses senhores estão também inseridos nessa lógica mercantil, nessa lógica do comércio. Foi mesmo? Urbanização, cidades, o ar da cidade liberta. Vou avançar. Lembra que nós estávamos falando dos fatores, né? Então, o primeiro fator seria a segurança. O segundo fator seria o renascimento do comércio graças ao surgimento das cidades. Um terceiro fator, você poderia falar também do desenvolvimento de um grupo rico de comerciantes conhecido como a burguesia. Todos os fatores. E aí tem um outro fator que também chama muita atenção, que seria a questão envolvendo as cruzadas. Volta para mim. No contexto da expansão islâmica, aí você diz, poxa, mas o que é expansão islâmica? Eu preciso que você guarde isso como uma espécie de anexo ao raciocínio. Por volta do século VII, voltei lá na Alta Idade Média, voltei no meu raciocínio, mas eu vou voltar rapidinho para onde nós estamos. Por volta do século VII, seguindo as ideias de Alá e do profeta Maomé, descritas num livro sagrado conhecido como o Corão, grupos começam a propagandear, através de uma lógica proselitista, de uma verdadeira guerra santa, começam a espalhar a nova verdade. Saindo da região do que hoje chamamos a Arábia Saudita, ali a região da Península Arábica, esses grupos vão varrendo toda a região do que hoje chamaríamos o Oriente Médio, inclusive o norte da África, e chegam até a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Nós estamos falando de uma expansão que foi iniciada pelos seguidores de Maomé, pelos seguidores do verdadeiro Deus Alá e que seguem as palavras do Alcorão. Tal expansão ficaria conhecida como a expansão islâmica. A expansão islâmica garantiu o controle muçulmano de vastas regiões da África, do Oriente Médio e também da Península Ibérica na Europa. O porquê que isso nos interessa? Dentre essas regiões tomadas pelos islâmicos que saíram em expansão lá desde o século VII, está uma região que é sagrada para as três religiões monoteístas, que é a região de Jerusalém, conhecida como a Terra Santa. Jerusalém é uma cidade importante não só para o judaísmo, como também para o cristianismo, como também para o islamismo, justamente a partir desse momento do controle por parte dos islâmicos. Pois bem, voltei agora para a nossa aula de Idade Média. Por volta do século XI, um papa chamado Urbano convoca os nobres da Europa por uma verdadeira empreitada de fé. O objetivo dessa empreitada de fé era fazer com que nobres europeus colocassem a cruz de Cristo no peito e partissem para o Oriente, partissem para a Terra Santa, partissem para Jerusalém para recuperar as terras pisadas por Cristo do domínio muçulmano. O infiel domina as terras de Cristo. O infiel domina Jerusalém. Nobres da Europa, diz o Papa Urbano, nobres da Europa, vamos todos unidos para Jerusalém lutar contra o infiel. Tem início um processo político, cultural, econômico, social e fundamentalmente histórico, que seria o processo das cruzadas. Aí você fala assim, pô, eu já ouvi falar, vi filmes sobre cruzadas, legal, então os nobres estão indo para o Oriente para lutar contra o infiel. Mas por que isso tem a ver com o que a gente está discutindo envolvendo o renascimento urbano? Ora,
você, inevitavelmente, você está percebendo uma maior aproximação entre Ocidente e Oriente. Ah, mas é luta? Sim, quem disse que em luta não há aproximação cultural? Ainda que seja uma guerra, ainda que seja um choque, nós estamos percebendo a aproximação entre o Ocidente europeu e o Oriente, estamos falando do Oriente Médio, e isso vai gerar, inevitavelmente, efeito cultural, econômico e social. Que efeito é esse? Vários grupos que fazem esse deslocamento Europa-Oriente começam a trazer e a levar, se você preferir, para a Europa, produtos que eram altamente comercializados no Oriente e que têm um valor absurdo na Europa. Temperos, principalmente. Pimenta, noz moscada, especiarias. Essas especiarias vão dar mais valor ainda ao comércio que renasce. Entendeu por que eu lembrei das cruzadas? Então, na verdade, as cruzadas elas funcionam como uma estratégia de aproximação Ocidente e Oriente, trazendo, ou se você preferir, levando para a Europa determinados produtos que passam a ser comercializados nessas cidades, tudo isso convulsionando e tornando cada vez mais efervescente o renascimento do comércio europeu. Entendeu o porquê das cruzadas nesse contexto? E as cruzadas acontecem também na Baixa Idade Média. Volta para o slide. Bom, eu coloquei, depois você analisa com mais calma, esse mapa, ele é muito interessante para você perceber o caminho dos europeus rumo ao Oriente, tá vendo? Olha só, eles saem de várias regiões, principalmente aqui passando pela Península Itálica, e o objetivo é partir para Jerusalém. Jerusalém está aqui, ó, na região que hoje nós chamaríamos o Estado de Israel, a região da Palestina. Então, o objetivo era alcançar essa região justamente para libertar a Terra Santa do domínio do infiel. Uma outra característica desse período da Baixa Idade Média é a difusão de um novo pensamento, conhecido como o pensamento escolástico. Eu não vou me demorar muito nisso não, até porque essas discussões elas vão aparecer nas aulas de vocês de filosofia. Mas volta para mim, eu queria só uma dica para que você levasse em consideração. O pensamento escolástico, ele é próprio da interferência de um pensamento, de um teólogo. Teólogo é o estudioso da fé. De um teólogo chamado Tomás de Aquino, e que mais tarde seria canonizado, viraria São Tomás de Aquino. E o Tomás de Aquino ele começa a buscar o entendimento da fé a partir de pressupostos efetivamente racionais. Aí você diz, mas peraí, eu não entendi o que uma coisa tem a ver com a outra. Vê se você concorda comigo. Durante a Alta Idade Média, igreja, festas religiosas, trabalho, rotina. Baixa Idade Média, cidade, urbanização, comércio, moeda, pessoas se encontram, trocam ideias. O mundo vai se tornando menos místico. O mundo vai se tornando mais prático. Ah, mas a igreja continua forte? É claro que continua forte. Mas os referenciais que ocupam o meu cotidiano deixam de ser apenas referenciais religiosos. Eu começo a perceber uma vida mais racional. E a igreja percebe essa racionalidade crescendo. Percebe que o mundo agora não é mais esse mundo fechado, enclausurado como era na Alta Idade Média. Então a própria igreja começa a repensar, ou pelo menos adaptar as questões de fé a uma cultura mais racional. Prova disso, volta para o slide, é que esse pensamento escolástico que misturava fé e razão, ele começa a ser difundido e ensinado nas universidades. O surgimento das universidades é justamente no período da Baixa Idade Média. Isso aqui seria uma cena de uma aula numa universidade lá em Paris. Entendeu por quê? O pensamento escolástico está muito próximo dessas mudanças efervescentes e cada vez mais contundentes experimentadas pelos europeus. Tá bom? Vou só en passant, porque tenho certeza que nós vamos discutir isso, vocês vão discutir isso na aula de filosofia. Bom, para fechar e a gente começar a falar de Idade Moderna. Mudanças na ordem feudal. Mudanças na ordem feudal que foram, na verdade, efeitos dessas questões comerciais, cidade, burguesia, comércio. Bom, ponto número 1. Fortalecimento dos monarcas. Volta para mim. Não entendi por que o renascimento do comércio, as cidades, tudo isso garante fortalecimento dos monarcas. Eu te explico. Quando as cidades ficam fortes, com comércio bastante ativo, os grupos que comandam a cidade pagam ao senhor. Lembra que eu te falei que antes as cidades, antigas feiras, eram subordinadas a um senhor de terras? As cidades pagam um documento chamado Carta de Franquia, que garante a liberdade da cidade em relação àquele determinado senhor. Só que ainda que a cidade seja livre em relação àquele determinado senhor, a cidade ainda deve impostos de obediência ao rei, que é o suzerano mor. Então, quanto mais cidades, quanto mais burguesia,
mais reis fortalecidos, porque agora a única autoridade da cidade é o rei. O que os reis fazem? Ficam nos castelos agora perto da cidade, fazem cerimônias pomposas para o povo da cidade. A referência agora do rei é cada vez mais palpável. Está percebendo o que está acontecendo no processo aqui de centralização política? Agora é o rei. Agora quem manda ali é o rei. E a cidade agora é o centro. É onde tem universidade, onde está o maior número de pessoas, aos poucos. Segunda mudança, enfraquecimento dos senhores feudais. Olha para mim, é óbvio. É óbvio que os senhores feudais serão enfraquecidos. E por que eles são enfraquecidos? Porque eles vão perdendo o controle de cada vez mais gente. Está todo mundo indo para as cidades. É claro que os senhores feudais estão perdendo autoridade na medida em que a autoridade do rei cresce. É óbvio. Terceiro, o aumento populacional nas cidades. Outra questão óbvia. E aí nós chegamos no ponto que é a transição para o que a gente quer e que vamos discutir efetivamente agora e a partir do terceiro bloco. A crise do século XIV. Essa imagem mostra os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fica difícil você perceber porque está em preto e branco, mas se botar no Google vai ver melhor. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. A fome, a peste, a guerra e finalmente a morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles representam, na verdade, justamente dentro da mentalidade medieval, uma crise efetiva que acontece no século XIV e que parecia, na verdade, ser um castigo de Deus ao que estava acontecendo a essas mudanças efervescentes que aqui foram citadas. Volta para mim. Eu gosto de pensar esse cenário de fome, peste e guerra no século XIV, gerando essa forte crise, de uma maneira bastante objetiva e encadeada. Ponto número 1. Lembra que nós falamos que vários senhores feudais estavam, sim, felizes, porque o aumento populacional nas cidades significava produzir mais nos feudos, e produção nos feudos significava vender mais para as cidades, garantindo assim o fortalecimento do senhor? Legal. Senhores feudais aumentaram a produtividade dos seus feudos. Algumas inovações tecnológicas foram levadas em consideração, como, por exemplo, o uso do arado. Só que, diante dessa alta produtividade, houve um esgotamento do solo. E esse esgotamento do solo acabou não conseguindo acompanhar o crescimento populacional. Chegou um momento em que a produção de alimentos não consegue acompanhar o crescimento da população. E se você tem alimentos até aqui, população até aqui, essa defasagem gera fome. Primeiro cavaleiro do Apocalipse. Se as pessoas estão com fome, quer dizer que elas não estão se alimentando bem. Se elas não se alimentam bem, isso significa que o aparelho imunológico delas está em frangalhos. Aparelho imunológico em frangalhos, você está suscetível a doenças, epidemias, a peste negra. A peste negra, que na verdade seria a peste bubônica, transmitida na verdade pela pulga do rato, é fruto de cidades insalubres. Não tem saneamento, pessoal. Não tem esgoto. Você faz as suas necessidades num pinico e joga pela janela. É justamente por isso que o cenário medieval seria tão influenciado pela questão do rato como inimigo. Se tinha a ideia de que sujeira, rato, doença. Você não tinha as explicações efetivas, científicas sobre o que acontecia. Mas o cenário medieval ele é muito influenciado por essa ideia do rato enquanto inimigo. Depois dá uma olhada lá na minha página no Facebook, a página que eu tenho com QG, eu tenho um post lá sobre uma famosa lenda do flautista de Hamelin. Você vai gostar, que tem referência a essa questão dos ratos. E se tem fome, se tem peste, você vai ter guerra. Ah, como assim guerra? Os camponeses estão em desespero, pô. Tem camponês passando fome. Eles invadem propriedades para pegar comida. E tem outra também. Se as terras ficam inférteis, os nobres também estão tendo o seu poder infértil. Começa a haver disputas entre reinos pelo controle de novas terras. Uma dessas famosas disputas, que envolvia também questões dinásticas, seriam disputas entre os nobres da França e os nobres da Inglaterra, numa guerra que talvez seja a principal guerra da Idade Média, a guerra que ficaria conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Ela começa como uma disputa dinástica envolvendo a pretensão do rei da Inglaterra de assumir o trono francês, mas ela também envolvia o controle de novos territórios, como, por exemplo, a região de Flandres, que atualmente seria a Bélgica. Então, o mundo do século XIV é um mundo que está em reviravoltas. Ele está em ebulição. E justamente para reordenar esse mundo, havia necessidade, primeiro, de uma autoridade que pudesse orientar o caminho. Havia necessidade de um esforço nacional em torno de um mesmo objetivo.
havia necessidade de vertebralizar a sociedade. E daí a necessidade da centralização do poder. E quem é que podia fazer isso? Quem era a autoridade cada vez mais consagrada, cada vez mais fortalecida, justamente pelo crescimento do comércio das cidades? A autoridade do monarca. Então o monarca vai se utilizar primeiro do exército. Lembra que ele está tendo dinheiro das cidades, as cidades pagam impostos, ele tem como contratar exércitos mercenários, exércitos fiéis ao rei que impõem a sua autoridade. Esse monarca ele vai formando uma poderosa burocracia. O que é uma burocracia? É um corpo de funcionários que passa a vertebralizar as ações do Estado. E, ao mesmo tempo, esse monarca ele começa a promover medidas de centralização que vão garantindo ordem no cenário, como, por exemplo, a unificação das moedas. Dentro de um mesmo reino, você tinha várias moedas dependendo do controle deste ou daquele senhor feudal. A unificação das moedas, a unificação dos impostos. Então, o que você está percebendo, isso não acontece de um dia para o outro, pessoal. O que você está percebendo é que ao longo dos séculos 14 e 15, o que você tem é uma centralização contínua na figura do rei que acaba formando, consagrando um ideal de uma entidade que está sobre as nossas cabeças até os dias de hoje. Entidade essa que tem a pretensão de organizar a sociedade, impor regras comuns, ter o monopólio da força no sentido da ordem, que é o Estado. Por isso que tantos falam, a formação do Estado moderno. O que é a formação do Estado moderno? É justamente esse processo de vertebralização cada vez mais forte do poder político na figura do rei através de uma burocracia que passa a determinar regras comuns dentro da comunidade europeia, dentro das comunidades, dos reinos até então fragmentados que marcavam a Europa. Tá bom? No terceiro bloco a gente vai falar de duas características desse Estado que vai se fortalecendo e que no final das contas, no momento em que atinge o ápice desse fortalecimento, se transformaria num Estado absoluto. A gente vai falar sobre isso no terceiro bloco. Um abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nós havíamos combinado no finalzinho do segundo bloco que nós trabalharíamos dois pontos que caracterizavam esse Estado que agora se desenvolve, que vai crescendo, que vai se fortalecendo através da figura do rei, que é o Estado moderno. E, na verdade, a formação desse Estado caracterizaria efetivamente o que nós chamamos o início da Idade Moderna. Pois bem, esse Estado, como qualquer coisa que nasce, é ainda inseguro, esse Estado é ainda incipiente, mas aos poucos esse rei, ele fortalece o seu poder, ele consagra a sua burocracia. Nós teremos uma aula aqui em que falaremos do processo de expansão marítima, através da qual esses estados conseguem aumentar os seus cofres reais, garantindo cada vez mais intervenção na sociedade. O que eu estou querendo dizer é que esse Estado ele vai passar por um processo de desenvolvimento contínuo. E quando esse Estado atinge o ápice do seu desenvolvimento, nós podemos falar que se trata de um Estado absoluto. A questão toda é, como caracterizar um Estado absoluto? Eu não vou nem me preocupar com a ideia de que muitos dos seus adversários têm de que o Estado absoluto é um Estado onde o rei governa sozinho. Isso é uma besteira. Ah, eu ouvi falar que a França foi o modelo do absolutismo. Sim, é verdade. Ouvi falar até que na França houve um rei no final do século XVII, início do século XVIII, conhecido como Rei Sol Luís XIV, verdade. Aí ele não governava sozinho? Não. Na França há tribunais, na França há parlamentos. O parlamento de Paris administra a cidade de Paris, tem poder legislativo. O que consagra a ideia do Estado absoluto é que a autoridade do rei não conhece limites institucionais. Em outras palavras, se o rei Luís XIV entrar no parlamento de Paris, ele abre a porta, entra e senta lá, ele grita, "Lit de justice". Lit de justice é uma característica do direito francês à época que determinava que se o rei estivesse dentro de um parlamento, as decisões, as vontades do rei teriam que ser obedecidas imediatamente. É isso. Isso é Estado absoluto. Isso é uma monarquia absoluta. É o rei, se quiser, pegar uma pena e um pedaço de papel e escrever uma lettre de cachet. Lettre de cachet, você condena o homem à morte. Ah, mas não tem tribunal? Tem, mas a autoridade do rei está acima. Então o rei concentra os poderes. Ele tem o poder legislativo, ele tem o poder executivo, ele tem o poder judiciário, ele controla as forças militares, ele controla a moeda. Essa ideia de plena centralização é que consagra o que ficaria conhecido como o absolutismo monárquico próprio desse início de Idade Moderna. Vamos dar uma olhada no texto. Eu coloquei para vocês o absolutismo. Características gerais. O primeiro você já entendeu. Fenômeno próprio do apogeu do Estado moderno.
O segundo você também já entendeu. A ausência de limites institucionais. O que é limite institucional? Não existe uma Constituição, não existe um parlamento, não existe um judiciário que limite a autoridade do rei. Submissão dos parlamentos e da nobreza. E a terceira característica, a intervenção em todos os aspectos do governo. Coloquei também para vocês a figura de Luís XIV, o Rei Sol, sem dúvida o símbolo maior do absolutismo, responsável por terminar a construção do Palácio de Versalhes. E o Palácio de Versalhes, hoje, talvez um dos principais pontos turísticos da França, a cidade de Versalhes, a poucos quilômetros da cidade de Paris, o Palácio de Versalhes, que era, na verdade, a casa do rei. Aliás, volta para mim. Já foi questão do Enem, tá? Olha só como é que você é muito melhor do que essa prova. Teve uma questão do Enem que falava sobre o que era a casa do rei. Porque a casa do rei tem que resplandecer a autoridade do rei, tem que expressar a autoridade, a glória do rei. E a resposta era Palácio de Versalhes. Uma informação básica, levando em consideração que você sabe que o Palácio de Versalhes, a casa, a glória, a demonstração palpável do poder de Luís XIV, era a casa do rei, era isso. Só que o absolutismo ele pode promover outras questões um pouquinho mais complicadas, e é claro que eu queria me dedicar a elas. Vários autores políticos pensaram o absolutismo. Pensar o absolutismo significa entender e apresentar uma justificativa. Por que que existe esse monarca? Por que que esse rei ele é absoluto? Por que que nós temos que nos submeter à autoridade de alguém? Por que que a autoridade política ela é necessária? Vários autores, no início da Idade Moderna, se preocuparam com essa questão. Qual a relação entre sociedade e governo? Qual a relação entre sociedade e o dirigente? E vários desses autores acabaram criando justificativas para essa relação que acabariam sendo utilizadas, absorvidas e exploradas pelos autores absolutos. E pelos monarcas absolutos. Eu queria que a gente pensasse e trabalhasse alguns desses autores. Dá uma olhada no slide. A primeira ideia, a primeira teoria, o primeiro teórico é o senhor Nicolau Maquiavel. Todos vocês já ouviram falar que Nicolau Maquiavel, secretário florentino, ele trabalhava como secretário, ele tinha um cargo político na cidade de Florença, na Itália. A Itália ainda não era um Estado unificado e não seria um Estado unificado, pelo menos até o final do século XIX. Itália e Alemanha, você sabe disso, estão entre os últimos Estados europeus a se formarem, tanto é que a gente tem uma aula específica sobre a unificação da Itália e da Alemanha, conhecidas como unificações tardias, mas enfim. Nicolau Maquiavel é secretário da cidade de Florença. Sua principal obra seria um texto chamado O Príncipe. Volta para mim. Nicolau Maquiavel é um político, é um pensador e é também um historiador. Na visão de Nicolau Maquiavel, o mundo sublunar, o que é o mundo sublunar? O mundo terreno, o mundo dos homens. Esse é o mundo de paixões. É um mundo de instabilidade. É um mundo em que as opiniões variam o tempo inteiro. É um mundo sufocantemente plural. E por ser tão plural, ele é instável. Os homens não são padrões de estabilidade. Em meio a esse cenário, a desordem é praticamente inevitável. A proposta de Maquiavel é, se tem alguém que pode estabelecer ordem sobre essa desordem, é o governo, é o príncipe. Ah, e por que o príncipe? Porque ele é príncipe. Maquiavel é um realista. Ele é príncipe. Eu não quero saber de onde ele veio. Eu sei que ele é governo, é o príncipe. Eu tenho que pensar, portanto, a ação do príncipe. E na visão de Maquiavel, o objetivo maior do príncipe é se manter no poder. O príncipe, se mantiver-se no poder, ele consegue estabelecer a ordem. E para se manter no poder, o príncipe precisa levar em consideração ensinamentos da história. Por isso que se você abre o Príncipe de Maquiavel, você vai perceber que aquilo ali, na verdade, é um compêndio, é uma grande seleção, tanto no caso da Grécia Antiga, quanto no caso da Roma Antiga. Maquiavel é um renascentista. Olha só a influência da Idade Antiga. O que os grandes generais gregos fizeram e garantiram enormes vitórias? Vou anotar aqui no livro. O que os grandes generais gregos fizeram e foi um fracasso retumbante? Vou anotar também. O que os grandes políticos romanos fizeram e garantiram vitórias retumbantes? Vou anotar.
Quais foram os grandes fracassos dos políticos romanos? Vou anotar também. Quando ele termina, o que ele tem é um arquivo de informações do passado, que não foram tirados da sua cabeça, mas tirados da história. E Maquiavel acredita que se o príncipe levar em consideração aqueles ensinamentos, repetir os acertos, evitar os erros, se o príncipe se mantém virtuoso. E o que é o príncipe da virtude? O príncipe da virtude é o príncipe que não se deixa ao acaso, que não fica simplesmente na fortuna, porque eu sou príncipe sentado no trono, vou me manter no poder. Não, o príncipe da virtude é um príncipe atento, é um príncipe prudente, é um príncipe que sabe fazer o mal quando ele é necessário, porque o príncipe é amoral. Ele não é um imoral, ele é um amoral. A moralidade do príncipe é diferente da moralidade do restante da população, porque a moralidade do príncipe tem por objetivo a ordem. E se for necessário matar o seu principal general, isso é imoral? Sim. Mas na moralidade do príncipe isso é legítimo, se o objetivo for a manutenção do seu poder. Perceba como é que isso vai ser absorvido pela lógica absolutista. A ideia de que o governo ele tem que se manter, e para se manter no poder, o governo tem que levar em consideração estratégias que não podem ficar debruçadas e dependentes de questões morais. Isso é genial. Maquiavel está rompendo uma lógica filosófica que vem desde Aristóteles. Ele está falando agora num mundo plural, num mundo de instabilidade, e que a ordem possível é a ordem através do príncipe. Qual monarca absoluto que não vai gostar disso? Muitos falam que os monarcas, eles tinham a Bíblia na mesinha de cabeceira e o príncipe debaixo do travesseiro. Porque ler o príncipe, imagina ler um cara que fala da amoralidade necessária. Além de Maquiavel, um outro autor que aparece muito é um senhor chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, na verdade, ele é posterior a Maquiavel. Maquiavel escreve na transição do século XV para o século XVI. Thomas Hobbes já se dá no contexto do século XVII. E Thomas Hobbes tem uma teoria bastante interessante que merece atenção da nossa parte. Volta para cá. Na visão de Thomas Hobbes, e Hobbes gosta de pensar a partir de um cenário que está na cabeça dele. Hobbes é um autor inglês que parte do princípio do estado de natureza. O estado de natureza para Hobbes seria o estado originário do homem. É o homem sem qualquer tipo de referência religiosa, política, econômica. É o homem no seu estado mais puro, no seu estado mais cru. É o homem que, portanto, é livre para fazer o que quiser, porque não tem referência nenhuma. O homem no estado de natureza, que é um cenário que Hobbes fecha os olhos e imagina, o homem do estado de natureza é um homem livre para fazer o que bem entender. E quando Hobbes fechava os olhos e imaginava o estado de natureza, o que Hobbes via era o caos. Porque no estado de natureza, sem qualquer tipo de referência, o homem não pensa duas vezes em matar o seu semelhante para conseguir alguma coisa que ele precisa. O homem no estado de natureza, sem qualquer tipo de freio, o homem destrói o próprio homem. Por isso, a famosa frase de Thomas Hobbes, que no estado de natureza o homem é lobo do homem. E aí perguntaríamos para Hobbes, se o estado de natureza é assim, por que hoje somos uma sociedade? Como que conseguimos organizar a vida civil? Hobbes tem a resposta na ponta da língua. Porque os homens fizeram um contrato. A sociedade é fruto de um contrato. Os homens fazem um contrato através do qual eles abrem mão da sua liberdade, entregam a liberdade nas mãos de um agente, que Hobbes gostava muito de metáfora, Hobbes vai chamar de Leviatã. Leviatã é um monstro da mitologia fenícia, da cintura para cima um homem, da cintura para baixo um polvo. E a metáfora é interessante porque o povo utilizaria os seus tentáculos para controlar cada um dos indivíduos. Seremos indivíduos presos. Mas é só nessa prisão, é só nesse controle do Leviatã que seremos livres. Aí a gente pode ir para a rua. Se não tivermos a nossa liberdade controlada pelo governo, se não tivermos a liberdade controlada pelo Leviatã, o Leviatã é metáfora do Estado. Se não tivermos a liberdade controlada pelo Estado, nós nos matamos. Olha só como é que a teoria hobbesiana é uma teoria muito mais organizada da sociedade. Na visão de Hobbes, Hobbes está falando sobre a vida civil. Por isso que do lado do Leviatã, Hobbes também tem um livro famoso chamado A Vida Civil, The Civ, o cidadão. E o que é a vida civil? É a vida sob o controle do Estado. Então a visão hobbesiana, de certa forma até pessimista em relação à natureza humana, é que se não houver o controle estatal, a gente se mata aqui.
Então, muitos autores... Na verdade, Hobbes não era tão querido como Maquiavel, porque Hobbes não dizia que o Leviatã tinha que ser um homem. Esse era o grande problema para vários dos monarcas europeus. Hobbes dizia que o Leviatã pode ser um parlamento. Até porque Hobbes é fruto de uma tradição contratualista, né? Hobbes está falando numa Inglaterra, e a Inglaterra ela tem a tradição da Magna Carta, tu já ouviu falar disso. Lá em 1215, o rei João Sem Terra assina com os nobres um documento que determinava que todas as suas medidas elas seriam antes discutidas com os nobres. É a origem da lógica do parlamento. Olha, eu até botei essa imagem aqui, ó. Isso aqui seria uma imagem representando o rei João Sem Terra assinando a Magna Carta com os nobres, olhando, ou seja, um acordo entre quem governa e quem é governado. E Hobbes é fruto disso. Então Hobbes, na verdade, vai ter uma forte influência sobre a lógica inglesa, na verdade. E, por fim, na minha opinião, mais simples de guardar e de levar para a prova, o senhor Jacques Bossuet. Jacques Bossuet era um padre que fazia parte da corte de Luís XIV, o Rei Sol. Jacques Bossuet vai defender a teoria do direito divino. A ideia de que o rei ele não é um representante de Deus, ele não é um ser divino, mas o rei é uma espécie de ministro do rei. Ele está ali como um delegado do rei. A vontade do rei deve ser levada em consideração como a vontade de um delegado de Deus, e esse delegado de Deus, por ter esse toque divino nas suas decisões, a teoria do direito divino, portanto, ela significa que a vontade do rei, ela expressa uma espécie de delegação por parte de Deus, no sentido de que, por isso, o rei pode implementar a ordem. Se a ordem é um atributo de Deus, só os reis podem colocar a ordem em prática, porque os reis têm esse toque que os legitima envolvendo a ação de governar. A teoria do direito divino é a mais fácil, volta para mim, é a mais fácil de ser levada para a prova na medida em que Jacques Bossuet defendia que a vontade dos reis expressavam, na verdade, essa delegação por parte de Deus, fazendo assim com que os reis tivessem o poder, através de suas decisões, de implementar a ordem na sociedade, ordem essa que é um atributo efetivamente de Deus. Bom, eu acho que isso é o que o Enem quer. É dessa forma que você vai estudar absolutismo para o Enem. E aí eu acho interessante você pensar também a parte econômica. Se a parte política desse Estado moderno que nasce é o absolutismo, a parte econômica seria um conjunto de políticas voltadas à criatividade. Para pensar você. Esquece a política, a gente já falou de absolutismo, dos teóricos, vai para a economia. Qual é a atividade que desde o final da Idade Média está bombando? E se esses estados, que agora estão crescendo, estão se desenvolvendo e vão se tornar absolutistas, se esses estados são fruto daquela realidade econômica, qual vai ser a atividade que eles vão privilegiar? É óbvio que é o comércio. Então, na verdade, todos esses estados acabam desenvolvendo umas no plural, ou algumas estratégias econômicas que têm no comércio a sua atividade principal. Essas políticas econômicas voltadas ao comércio são chamadas de políticas mercantilistas. Então, o que é o mercantilismo? Mercantilismo não é um conjunto homogêneo. Mercantilismo não é um modo de produção. Mercantilismo não é uma regra única. Mercantilismo são vários e vários princípios que esses estados vão levar em consideração, que têm, na verdade, alguns pressupostos comuns, mas o mercantilismo é um conjunto de políticas econômicas voltadas ao desenvolvimento do comércio e, consequentemente, ao fortalecimento econômico desses estados. Vamos dar uma olhada nisso. Eu coloquei assim, ó. Mercantilismo, primeiro ponto. Conjunto de políticas econômicas adotado pelos estados modernos, numa fase de acumulação de capital. Aí você fala assim, poxa, Marcelo, eu só não entendi essa ideia de acumulação de capital. É um macete muito bom e bastante simples. Olha só. Aqui é a Idade Média. Idade Média termina no século XV. Idade Moderna, século XV até o século XVIII. A partir do século XVIII, você sabe, é a Idade Contemporânea. Do século XV ao século XVIII, portanto a Idade Moderna, a principal atividade é o comércio. Quem realiza o comércio é a burguesia. A burguesia, através do comércio, passa por um processo de acumulação de capital. O que é acumulação de capital? Enriquecimento. Quando a burguesia completar o enriquecimento através do comércio, ela vai perceber a possibilidade de investir numa outra atividade, que é a indústria. Quando ela investe na indústria, começa o século XVIII, justamente com a Revolução Industrial. Por isso que a gente diz que a Revolução Industrial é fruto da acumulação de capital por parte da burguesia através do comércio na Idade Moderna. Entendeu por que numa fase de acumulação de capital? É a acumulação de capital que vai gerar, a partir do século XVIII, desenvolvimento industrial. Bom, volta para mim.
Então, se você entendeu que o mercantilismo é um conjunto de políticas econômicas, eu acho interessante você levar em consideração alguns princípios básicos do mercantilismo. É isso que a gente vai fazer aqui. Vai anotando depois, vai marcando no seu caderno esses princípios básicos. Eu vou falando, dá uma olhada no slide. O primeiro princípio é o princípio intervencionista. Para o mercantilismo, o Estado deveria intervir na economia, é o Estado que determina preços, o que vai ser produzido, o que não vai ser produzido, como vai ser distribuído. O intervencionismo, portanto, faz do poder público o grande maestro de todo o processo, de todo o cenário econômico. Você já ouviu falar que no século XVIII o liberalismo vai criticar isso. O liberalismo do século XVIII vai defender que uma economia sã é uma economia livre das amarras do Estado. Uma outra característica é a balança comercial favorável. A balança comercial favorável parte do princípio de que o valor das exportações deve superar o valor das importações. Se você vende mais do que compra, isso te gera um saldo positivo. O objetivo da balança comercial favorável, portanto, é garantir esse saldo positivo. O protecionismo seria o princípio que determina a elevação das taxas alfandegárias. Você sabe que as taxas alfandegárias são impostos, são taxas que produtos importados pagam para entrar numa determinada nação. Ora, o protecionismo defende a elevação desses impostos. Se os produtos importados para chegar no meu país têm que pagar muitos impostos, quando eles chegarem na prateleira do mercado, eles estarão muito caros. E se eles estiverem caros, sem dúvida que naturalmente o consumidor vai dar preferência ao produto nacional, que obviamente será mais barato. Então o protecionismo ele tem por objetivo evitar a concorrência. O protecionismo, portanto, ele está muito ligado a uma lógica de monopólio. Uma outra característica seria o metalismo. O metalismo é a ideia de que metais preciosos, notadamente ouro e prata, é que definem o poder de um Estado. Todos os estados querem esses metais. A Espanha, aliás, ficaria conhecida como a Espanha bulionista, acreditando que simplesmente o acúmulo de metais seria o suficiente para o seu desenvolvimento econômico. E, por fim, uma outra característica importante do mercantilismo é a ideia da criação de companhias de comércio. Os estados modernos criam grupos de burgueses que recebem privilégios de exploração de determinadas áreas. Todos esses princípios, portanto, deverão ser levados em consideração por vocês. Bom, como sempre, a gente precisa fechar isso aí, depois dessa discussão, muito conteúdo nessa aula, e você tem que se acostumar com isso. A lógica do intensivo tem que ser uma lógica mais dinâmica e de otimização direto para o que cai. Eu separei aqui uma questão que eu gostaria de fazer com vocês rapidinho a respeito do que discutimos em relação ao absolutismo. Dá uma olhada. O texto diz assim: não ignora a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Volta para mim. Isso é o texto do Maquiavel, que é um recado para o príncipe dizendo o seguinte: olha só, tem muita gente que acredita que o mundo é guiado pela fortuna, que o mundo é guiado pelo acaso. Faz o seguinte, beleza, que metade da nossa vida seja guiada pelo acaso, mas a outra metade é o livre-arbítrio do senhor, príncipe. Não fique simplesmente deitado ao acaso, a outra metade é o livre-arbítrio. Entendeu a jogada do Maquiavel, o ponto dele? Vamos para a questão. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista, ao, vou ler, valorizar a interferência divina, tô fora, rejeitar a intervenção do acaso, rejeitar não, ela tem metade, afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana, deixa aqui, romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem, acabamos de falar que ele voltava naquela ideia lá da Grécia Antiga, redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Na verdade, a fé, isso é coisa pessoal. Maquiavel defende a razão como pressuposto político. Portanto, a gente pode pensar na afirmação da confiança da razão como fundamento da ação humana. Pessoal, a gente se encontra numa próxima aula aqui do nosso curso intensivo. Um grande abraço. Valeu!